excelente que vocês deram no sentido de tudo estar em transformação, as áreas do conhecimento atravessarem um processo de revisão do seu papel, da sua identidade, dos seus meios, né, da sua forma de colaborar na sociedade. Porque se a gente for olhar do ponto de vista mais amplo mesmo, até da ciência, a gente vem vivendo uma transição paradigmática, né, desde o final do século passado, o próprio início desse século. A gente tem aí estudos e vários autores trazendo uma decadência de vários campos da vida e sociedade, né? Decadência da escola, a decadência de meios religiosos como estruturas fundantes da sociedade, a decadência da forma de produzir conhecimento, que até então era especificamente estatística, numérica, quantitativa, e hoje a gente já produz conhecimento de forma mista, de forma complexa. Então, tem toda uma sociedade, uma humanidade em transformação. E rumando para um novo momento de estar em sociedade que envolve essas questões que vocês colocaram, a instabilidade. A gente não tem muita condição de prever o efeito daquilo que a gente vai colocar, apresentar, enquanto, por exemplo, publicitários, né? A pessoa que produziu essa peça provavelmente não sabia ou não tinha condições de prever o que ia ser feito com ela, ou de que forma ela ia ser apropriada dentro de um contexto brasileiro para uma finalidade totalmente diferente da finalidade da publicidade em si. Essa questão também da busca por uma coerência maior entre o que se fala, o que se apresenta e o que se é de fato. Todo o movimento da sustentabilidade, da busca por um consumo mais responsável, envolve não só produtos, mas também pessoas. Dá pra gente, né? Isso, dá para a gente extrapolar que votar em um candidato produzido pela mídia é consumir uma ideia. E que tipo de ideia eu quero consumir? Onde que eu quero colocar o meu envolvimento? E também essa outra questão que também faz parte dessa grande transição humana, não é só do campo, das áreas do profissionais e de negócios, mas da humanidade como um todo, é também esse processo da gente poder ter uma interação obrigatória. Essa questão da unilateralidade, né? O meio de comunicação, a empresa, a escola, a faculdade, o professor. O professor vem e diz o que é certo em sala e ensina o conhecimento, o conteúdo correto e de qualidade. O aluno recebe, replica no mundo. Esse modelo de educação também não serve mais, porque esse aluno também não é mais passivo, ele é interativo, ele quer participar, ele quer co-construir, né? Essa colaboração, eu acho que ela é um dos tons desse novo momento humano que a gente está vivendo. E é maravilhoso isso. Nossa. Né? Maravilhoso. E a comunicação, acho que é a área que acaba propiciando essa inter-relação maior com todas as outras áreas, e hoje é o que está ditando no momento. Ela provoca e ela dá meios. Ok. Vamos deixar então a primeira questão norteadora que os nossos convidados vão discutir, vão dialogar sobre a mesma ao longo do segundo bloco, que é diretamente sobre a campanha publicitária da Johnnie Walker, que acabou inspirando alguns gritos e acabou inspirando os protestos das manifestações na rua. Quais os elementos presentes na publicidade da marca Johnnie Walker que representam algumas características de brasilidade e foram ao encontro do momento atual? Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo. E o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave. E ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o segundo bloco do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais de hoje, que está na área de negócios, e o tema: a construção, a manutenção e a expansão da marca de uma organização utilizando-se da publicidade como um todo. Ao longo do primeiro bloco, os nossos convidados fizeram para nós uma introdução, fizeram uma abordagem geral sobre a comunicação, sobre a forma que a construção da imagem, da marca de uma organização é colocada para o público. Então, os nossos convidados fizeram para nós um panorama geral e também nós colocamos os valores que estão presentes
nessas questões. Como o público identifica-se ou não com as mensagens que estão sendo postas nas campanhas publicitárias? Bem, nós vamos então fazer uma análise agora da propaganda da Johnnie Walker, que é uma marca de uísque escocesa, que é uma das, eu ia colocar mais vendidas, mas na verdade ela é colocada como a mais vendida no mundo todo. Né? Então tem toda uma trajetória aí. E que se formos também fazermos uma pesquisa sobre a trajetória desta marca e do próprio Johnnie Walker, né, o fundador da marca, nós vimos que há aquela ideia de progresso embutida, foi o que conseguiram construir, né, colocá-lo, principalmente no mote colocado, né, Keep Walking, continue caminhando, e isso representa a imagem de progresso. Então, realmente, tem alguma coisa já que nos remete diretamente para o nosso símbolo nacional maior, que é a bandeira brasileira, não é? Ordem e progresso, lá está também. Então, nós temos isso. E fizeram essa utilização, principalmente da imagem do gigante adormecido no Brasil. Então vamos assistir a peça, a publicidade da marca Johnnie Walker. Vamos lá então. Johnnie Walker. Se beber, não dirija. Bem, então é uma campanha publicitária de uma marca de vinho, de uma bebida alcoólica, né? Isso. E que ainda termina, que coloca se beber, não dirija, de um uísque. Aí o que nós temos então? Alguns elementos de brasilidade muito bem explorados nesta campanha publicitária. Ao mesmo tempo, desses elementos publicitários, desses elementos de brasilidade, nós também vemos colocado aquela questão do progresso, né? Então, o gigante não está mais adormecido, não está mais dormindo, que isso foi colocado muito na própria história brasileira, né? Que somos um gigante adormecido, o país do futuro, que vai acontecer, né? E colocado também com essa ideia de progresso que a própria marca conseguiu construir ao longo da sua trajetória. Muito bem. Como vocês veem, então, esses elementos de brasilidade colocados nesta campanha publicitária e conseguem, então, ver aí que houve uma apropriação, uma identificação dos manifestos de rua com relação à ideia de que o gigante agora acordou. Eu acho importante, Regina, dentro dessa campanha, a gente resgatar também o período em que ela foi veiculada, né? É uma campanha mais antiga, tem cerca de 1 ano e meio, 2 anos, e que a ideia, o mote do gigante adormecido estava muito associada com o novo papel que o Brasil começou a assumir no contexto mundial. Então, hoje, deixamos de estar eternamente em berço esplêndido, acomodados, e partimos para uma nova posição, uma posição de destaque em que o mundo virava os olhos para o Brasil, né? Então, assim, em termos de mote de campanha, de intenção, no momento histórico vivido na época, era essa. Né? Então, quando a gente associa ao movimento social atual, eu acho que é importante a gente pensar também que houve uma inversão de papéis em relação na comunicação disso aí. O publicitário geralmente trabalha de que forma? A gente trabalha muito com o imaginário coletivo, e eu gosto de replicar bastante um pensamento que o Nizam Guanais colocou uma vez numa entrevista, que todo mundo diz que o publicitário é uma usina de ideias.
né? Claro, o profissional de comunicação, especialmente o publicitário, ele é um profissional criativo, e o exercício da criatividade está comprovado, né, que criatividade é um exercício, e quanto mais você exercita, mais você desenvolve, ele se torna cada vez mais criativo. No entanto, ele é muito mais do que uma usina de ideias, ele precisa ter o substrato, que vem da sociedade. E com isso ele é o quê? Ele é uma antena parabólica, que é capaz de captar todos esses acontecimentos, todos esses momentos, e transformar numa linguagem imagética, audiovisual, para que isso, então, chegue para o receptor, né? Envolvendo todos esses elementos de brasilidade e tudo mais. Então, o que aconteceu agora? Esse momento se inverteu, esse papel não foi feito pelo publicitário, né? O receptor anônimo, né? Ele resgata, ele tem esse mesmo senso de oportunidade que guia muitas vezes o papel do profissional de comunicação, do publicitário, e ele aproveita, né? Resgatando pro imaginário coletivo do momento aquilo que foi trabalhado tempos atrás. Então, eu acho que a gente precisa, assim, também analisar alguns aspectos que dizem respeito ao direito dessa apropriação, né? Porque, de certa forma, o que está acontecendo agora? Com essa comunicação transcendendo para muitas fontes e fontes abertas, de que maneira você controla o objetivo, um mote de campanha, uma intenção de negócio e tudo mais. Isso que há algum tipo de controle, né, sobre isso, né? E que isso acaba, às vezes, tomando uma direção completamente diferente daquela produzida e da intenção que se tinha no momento da produção. Mas aí entra o papel do receptor, não é mesmo? Porque o emissor pode até produzir a peça, produz, né? Mas não tem certeza de como isso será absolutamente absorvido. Não, né? mas aí existe você essa garantia trabalha total. com os elementos, por isso que tem a linguagem, por isso que você vai buscar nos signos, nos símbolos, nos arquétipos, os elementos que mais direcionam a tua intenção de comunicação. Independente, e agora como o receptor teoricamente até hoje funcionava assim. Para ser assim, porque a precisão, ela realmente não existe, né? Não existe uma garantia de que e é um equívoco quem acha que a publicidade ela é feita especificamente para vender, né? A publicidade ela é feita para deixar público, né? Deixar claro e expor realmente o máximo possível a tua marca, o teu conceito. Mas a questão do receptor em si, hoje não há só o receptor que só recebe, ele também se apropria e retransmite isso. E vai dar um ressignificado para aquilo que recebeu. Provavelmente a gente vai encontrar muita cautela nos próximos tempos, na questão da publicidade, porque a usina criativa hoje ela não está presa dentro de uma agência, né? A usina criativa está atrás de um computador, e esse computador pode estar na mão de quem realmente souber utilizar aquela ferramenta. A cautela ela vai vir por conta disso, porque você entrega um produto que até um tempo atrás, como falaram no primeiro bloco, assim, é irradiado, né? E as pessoas recebem o comercial. Ah, você viu o comercial que passou na TV? Não, eu não vi. Vamos ver se ele vai passar de volta. Acabou isso. Você não viu o comercial? Não vi, vou ver agora. Você entra na internet e vê, porque alguém se apropriou disso e replicou. Não tem volta isso. Isso é uma forma nova de se pensar. Acabou aquela irradiação que não é mais devolvida. Não, ela pode ser replicada, pode cair num ostracismo, ou ela pode ser transmutada. A transcriação ela acaba acontecendo de uma forma assim que antes estava só num conceito poético, né, numa coisa assim, vamos transcrever. Não, a transcrição ela é real e é imediata. O brasileiro ele sempre fez isso com muita diligência, a parte do humor, né, de fazer a paródia, mas isso acontece hoje, algumas coisas perderam uma certa graça, né? Não tem mais muita graça você fazer humor com político, né? Porque o político que era um representante do povo e ia para uma instância de intocável, né? Acabou. E o político, ele continua sendo representante do povo. Então, no caso das manifestações, assim como o povo se apropriou de um povo num bom sentido falando, sim, a população, né? Como um todo. Exatamente. Quem se apropria de elementos, esses elementos foram feitos para serem apropriados. Então, a Johnnie Walker, quando concebeu um comercial, ela busca uma brasilidade para que aquilo seja realmente entendido como algo
que faz... Um sentimento de pertencimento. Exatamente, há um né? pertencimento ali. Então há uma identificação muito forte com aquela fantasia. Passei a me identificar, passou a ser meu. Por que não? Se isso é errado, se é antiético, se é ilegal, aí, é algo de se pensar E aí ainda. começa a se lidar com uma dimensão, né, que a publicidade já sempre lidou, que é a dimensão da subjetividade humana, mas com a dimensão incontrolável e imprevisível dessa subjetividade. Porque você veja, elementos que estão ali, né, gigante como a própria natureza, um gigante brota da natureza do Pão de Açúcar, ali um símbolo natural do Brasil. Então, há ali uma intenção de tocar um determinado signo, né? Um determinado campo arquetípico da população brasileira. Mas a partir do momento que aquilo acontece e é disseminado nesse nível de coletividade, como no caso das várias mídias, de novo acontece algo diferente, que eclode, traz à tona esse significado num outro contexto, como é o caso de vamos nos erguer, nos levantar, perante aquilo que não nos faz bem, quer dizer, vamos acordar porque a gente estava dormindo na apatia política até agora, passivos diante daquilo que estava sendo feito, e a gente é muito maior do que esses que fazem o que a gente não quer que seja feito com o nosso país, né? Então há um pareamento, há uma ligação lateral entre aquilo que é brasilidade, que está correto e que é o foco da campanha muito bem feita e que chega naquele objetivo, naquele tempo histórico, em relação ao produto e ao momento econômico que o Brasil vivia na época, 2011, parece que foi, quando foi veiculado. Mas ela retorna pelo mesmo signo, mas com outro significado. Exatamente. Ela ressignifica. Ressignifica de forma... mas sem que aquelas pessoas que soltaram essa publicidade pudessem ter qualquer tipo de controle ou previsibilidade ou previsão de que outros signos poderiam se acoplar a essa mesma trabalhando imagem. Com os né? mesmos elementos e os mesmos valores de signo, mas num outro contexto. No outro né? contexto ela muda totalmente, porque aí de gigante pela própria natureza, que agora está sendo visto no mundo, continue andando no Brasil,